Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Itana. Eu vou apresentar aqui a proposta de criação do curso de Engenharia de Computação. Pode passar. Na verdade, essa proposta, a gente começou a pensar nesse curso em 2010, no CMCC, mas, na verdade, a gente interrompeu. Na época, a gente começou em paralelo com o bacharelado em Neurociência, teve os novos cursos depois do BCH, Relações Internacionais, Gestão Territorial, e, naquela época, o Consune mudou o procedimento de encaminhamento de novos cursos e a gente acabou parando com a discussão da engenharia de computação. Em 2010, a gente já estava percebendo que nem tinha questão multicamp ainda, mas que seria interessante. A universidade já tinha uma massa crítica de profissionais da área de computação e de engenharia, na parte de computação e elétrica, e uma infraestrutura física que caberia a gente começar a criar novos cursos que fizessem sentido para a região, para a demanda que existe, sem um grande esforço institucional. Mas a gente parou isso em 2010, em 2013 teve todo um planejamento institucional, que foi comandado pela Propad, e isso retornou como uma meta estratégica do CMCC. Então, isso foi aprovado pela Propad em 2013 e passou no próprio Conselho do nosso centro em 2014. Passou a ser uma meta, de novo, do nosso centro. Como eu falei, a engenharia de computação, desde o começo, ela percebeu que, isso é meio claro, acho que para todo mundo, que os docentes que poderiam participar dessa engenharia estão em dois centros, que é o Centro de Computação e o Centro de Engenharia, porque na engenharia, no SEX, a gente tem a Engenharia de Informação, tem a IAR e no CMCC a Computação. Mas eu, efetivamente, por exemplo, sou engenheira. Entrei aqui, por acaso, no CMCC por causa de um concurso. Então, tem muitos professores que têm muita sinergia. E a verdade é que a gente começou a rediscutir isso em 2014, mas levou para o Consune e a gente reconhece que não foi bem coordenado entre os docentes do CMCC e do SEX essa discussão. Porque houve, inclusive, um mal-entendido de interpretação de que, para se começar a discussão, tinha que criar o GT. Quer dizer, meio ovo-galinha, e a gente acabou não conduzindo corretamente, e estava na pauta do Consune. Pode passar. Bom, então a perspectiva do curso, a computação por si só tem uma perspectiva bastante interdisciplinar nas suas aplicações, né? A gente também consegue, na engenharia de computação, uma perspectiva interdisciplinar por conta do BCT, tem uma sinergia muito grande com a computação, com a energia de automação e a engenharia de informação. Particularmente, se a gente olhar as disciplinas do eixo de informação do BCT, a gente dá uma disciplina de comunicação e redes, de natureza da informação, que a gente começa a perceber no mundo vários cursos de engenharia que são, claro, a gente dá uma pincelada no conteúdo, mas muitos cursos de engenharia pelo mundo, que são engenharias de computação e seus primos ou pares, começam a trabalhar justamente com essas disciplinas que a gente pega no BCT e nesses 3 cursos aqui que a gente já oferece. Então, a motivação disso, já em 2010, e cada vez mais reforçada, é que essas tendências nacionais e mundiais de novos cursos nessas áreas, que pegam a computação, a engenharia de software, a engenharia de rede, a própria computação. Existem diretrizes nacionais dos cursos do MEC, quer dizer, a gente precisa de colaboração do SEX, do CMCC, e existe uma resolução geral do CONFEA, que é a organização dos CREAS, sobre as engenharias, mas eu acho que isso a gente ainda pretende seguir, mas ainda está um pouco longe de entrar a fundo nisso. E essas diretrizes são isso, na verdade. Se a gente pegar a fundo, ela pega um pouco da vertente da computação, com outras modalidades da engenharia que cabe no que é engenharia de computação. E seus primos, como eu tenho dito, hoje eu acho que tem muitas engenharias muito interessantes que a universidade faria com muito pouco esforço. Primas da computação. A carga total do curso, como qualquer engenharia, é 3.600 horas, o estágio é obrigatório pelo CREA, trabalho de conclusão de curso é obrigatório pela Sociedade Brasileira de Computação, que também dá as diretrizes desse curso. Questão da oferta, matutino ou noturno, isso depende muito dos recursos que a gente vai conseguir para esse curso. Número de vagas que a gente imagina é 70 por curso. Por turno, aliás, desculpa. E
na verdade, a gente tem pensado no campus de oferta em São Bernardo do Campo, muito em função de como está hoje a estrutura da universidade, a questão multicamp. A gente não sabe, na verdade, a computação está indo para São Bernardo, então seria em São Bernardo, seria uma utilização. Oi. A gente estima que a demanda de recursos é de 30 docentes, mas isso é muito em função da carga horária. Se a gente vai fazer só num turno, se vai fazer em 2 turnos, e em função também dessa questão do encaminhamento multicamp. Quantos docentes por cento a gente não tem noção ainda, a gente teria que detalhar um pouco mais a matriz pedagógica do curso para ver se são mais do SEC, se são mais do CMCC, ou do CCNH, que eventualmente possa vir ou queira vir trabalhar no curso. E, em função desse perfil, é que a gente vai conseguir delimitar ou estimar o número de vagas para cada centro. A gente já tem 9 laboratórios de informática em São Bernardo do Campus e a gente imagina ter 1 ou 2 laboratórios a mais de hardware. Então, se a gente for pensar bem, para um curso novo, que tem muita demanda, que a computação tem muita demanda de seus afins, engenharia de software tem muita demanda, fazer um laboratório e contratar alguns docentes, em termos institucionais, é um esforço não tão significativo como que é um curso do zero. O levantamento dos professores interessados no curso, a ideia é que os 3 centros participem no curso. A gente, na verdade, imagina começar a conversar com os professores do SEX que têm interesse, né? E surgiu outro dia a ideia, né? Muitos desses professores fazem parte de um núcleo chamado Nuvem, né? Que tem muito a ver com toda essa área, e a gente até estava discutindo de permear essa discussão no Nuvem, que, na verdade, ela é acima de centro. Né? Tudo bom, Guilherme? Ela é acima de centro, e então a ideia seria a gente, caso fosse aprovado no Consune, começar a discussão desse curso no próprio Nuvem. Como considerações finais, é um curso de graduação em Tereixo, CMCC e SEX, no primeiro momento. Ele é o único curso de engenharia da computação público da região. Isso é uma coisa importante. Né? Engenharia elétrica tem várias escolas de engenharia. O único curso público de engenharia da computação aqui é da Escola Politécnica. E depois é da Unicamp. A região aqui, que tem vários outros cursos na área de engenharia, não tem o curso de engenharia de computação. Disciplinas do eixo da informação do BCT e também do BCH em São Bernardo demandam docentes nessa área, quer dizer, a gente tem essa questão multicamp permeando, né? Como é que a gente... seria um estímulo aos professores do BCT e do BCH da área da computação de irem para São Bernardo, uma vez que a gente tem uma demanda grande de docentes da computação em São Bernardo, numa questão não resolvida ainda. E esses cursos de formação, no caso, engenharia de computação, pode, inclusive, ajudar a configuração do corpo docente de São Bernardo nessa questão. É isso. Eu acho que eu procurei fazer uma apresentação bem breve para justamente abrir para perguntas. Essa discussão ela começou no CMCC em 2 comissões. Na primeira comissão eu coordenei, na segunda o professor Francisco Zampiroli, o professor Guilherme sempre participou. Eu não sei se, antes de eu ter que passar para você, queria saber se você quer acrescentar alguma coisa, Guilherme? Não? É parecida com aquela. Obrigado, Itana. Então, eu abro aí para a primeira rodada de perguntas, fazendo aquele nosso primeiro bloco de 3 perguntas. Inscritos. A gente tem esse problema logístico aqui agora dos 2 microfones. Bom, na verdade, eu vou retomar a mesma pergunta que eu havia feito antes para o professor Valdecir, talvez com um detalhe diferente, e que eu gostaria de ter feito também para as outras apresentações, mas, enfim, muitas inscrições também, eu não quero ser o cara chato que fica falando a mesma coisa o tempo todo, para ajudar o Vitor no trabalho. Né? Mas a questão eu entendo acho que a pertinência da proposta, a adequação, a consistência dela. A pergunta é, pensando estrategicamente na universidade, não sob perspectiva interior da proposta, né? Me parece que é mais, quer dizer, que não seria prioritário nesse momento, e aí, claro, eu falo de um determinado lugar, que é a área de humanidades, né? Me parece que não é prioridade a universidade criar mais uma engenharia, quando se tem, por exemplo, como se apresentou há pouco, uma única licenciatura pós humanidades.
quer dizer, é uma ponderação que eu estou fazendo que não passa pelo mérito da proposta, não passa pela adequação dela, mas com uma espécie de planejamento estratégico do que é mais necessário, mais urgente para a universidade, né? Então eu queria uma ponderação nesse sentido. Itana. Eita. Eu te ajudo. Obrigada. Itana, obrigada pela apresentação. Esse curso já tem há um tempo já passado por apreciação em algumas instâncias. Eu acho que esse é mais um curso que a gente tem que investir, porque, dada a demanda dos alunos por esta área de computação e a facilidade que a gente teria de implementar esse tipo de curso, a gente poderia aproveitar os recursos que a gente já tem. Então, eu apoio a criação do curso. Parabéns. Itana, parabéns pela proposta. Eu acho que a formatação de uma engenharia intercentros é super interessante para que a gente aqui na UFABC a gente pratique efetivamente a interdisciplinaridade. E dentro da construção das engenharias da UFABC, eu vejo a engenharia da computação como uma alavanca para a gente realmente praticar a interdisciplinaridade dentro dos pontos centrais inerentes às nossas engenharias, dentro da proposta da UFABC em pensar em estruturar engenharias que estejam ligadas, né, à proposição de soluções de problemas modernos, né? E eu acho que a computação, né, é uma ferramenta hoje indispensável para qualquer, seja processo de modelagem, de simulação, seja na física, na biologia, na química, em todas as áreas das ciências básicas e nos braços tecnológicos, a computação hoje é indispensável para qualquer. Né? Então, parabéns, eu acho que a engenharia de computação acho que é bem-vinda à UFABC, principalmente lá, né, em São Bernardo do Campo, onde os alunos do BCT de São Bernardo do Campo, né, têm atualmente somente 4 cursos pós-BCT. Eu acho que a gente tem que ampliar os cursos de ciência e tecnologia no campo de São Bernardo do Campo. Próximo bloco. Itana. Então, começando pelo fim, acho que é isso mesmo, Wesley. A ideia da computação, acho que a própria área é inerente a muita integração. Quando eu falei, inclusive, dessas novas engenharias, hoje em dia a gente passa muito pela área de análise de redes sociais, a engenharia da análise de redes sociais, que eu tenho muita dificuldade hoje de falar para os meus alunos se são humanos ou se são exatas, né? Então, nesse sentido, eu concordo que eu acho que é uma das áreas de engenharia mais integradoras que tem a computação, porque ela é quase uma aplicação, né? Agora, em relação ao que o Daniel colocou, Daniel, talvez eu seja de uma outra época da universidade, né? A UFABC ela foi criada para ciência e tecnologia, porque a demanda do MEC é por engenheiros, né? Isso fui a favor do BCH, ajudei a criar o BCH, não tenho nada contra as humanidades, né? Mas, quando a gente fala de importância, a gente tem que ver a questão da região e a questão de política nacional. O Brasil precisa. Agora, o Brasil, para a minha percepção, precisa tanto de engenheiro quanto de licenciado. Então, eu acho que é pertinente. Agora, eu acho que a engenharia, se a gente perguntar para o MEC, que é o nosso patrão, a gente acha que vai ter uma outra resposta. Independente de que eu acho que para uma universidade tem que ter o baixo, que eu não podia participar hoje de manhã. Tem que ter artes. Então, uma coisa é como a gente entende a nossa universidade. Outra coisa é como a gente entende o que é realmente necessário em termos... Depende para quem, né? Então, na minha percepção, e olhando como a universidade começou, ciência e tecnologia foi o motivo pelo qual essa universidade foi criada. E formação de professor também é uma grande política do governo, né? Então, eu acho que as duas não conflitam. Eu acho que um curso de engenharia de computação, além de ser um pequeno esforço para um ganho, porque não é uma engenharia do zero, não é uma engenharia que você vai ter que petróleo, sabe, um monte de coisa, tem que construir toda uma infraestrutura e contratar todo um corpo técnico, eu acho que vai de encontro a demandas que são nacionais. Essa é a minha posição, né? Só, deixa eu me apresentar, faço parte do GT de criação do curso de Engenharia da Computação desde da primeira gestão, né, da segunda, estamos na segunda versão, né, nessa tentativa de criar o curso de Engenharia da Computação, então eu acompanho todo o histórico, né? Só para complementar a questão do professor Daniel, acho que tem espaço para todos os cursos, né? Tem uma demanda, aliás, se você analisar o PDI, o que temos que criar de cursos e de vagas para alunos, né,
está faltando o curso, na verdade. Mesmo nesse grande exemplo, né, que a gente teve demanda gerando quase 27 cursos, proposta de 27 cursos novos, mesmo assim, foi uma grande surpresa nossa, né? Foi uma grande surpresa agradável, mas mesmo assim nós temos que trabalhar bastante ainda na criação de cursos. Acho que tem espaço mesmo, não é questão até discutir prioridades, é importante discutir prioridades sim, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, para todos esses cursos sim, tá? Então a gente tem que correr para implementar esses cursos se a gente quiser ter realmente aplicar a dinâmica que está escrita no PDI, ok? Temos mais 2 perguntas para esse próximo bloco. Dá o piano. Itana Guiou, eu gostaria de... Eu não tenho opinião formada sobre esse curso, então a pergunta que eu faço é justamente para tentar entender um pouquinho melhor como esse curso se encaixa dentro do perfil interdisciplinar de uma universidade que nem a UFABC. Bem, tanto você como o Guiou aqui estão desde o começo aqui, então tenho certeza que compreendem bem esse tipo de conceito. Mas a ideia desses cursos é dar liberdade, ou dos cursos interdisciplinares, é dar liberdade para que o estudante defina o seu perfil, defina a sua carreira e tirar o foco das disciplinas, da área exata de atuação, da área exata de formação, certo? Então, a ideia é que nós estamos pensando nas competências das pessoas formadas e não necessariamente na área da pessoa formada, ok? Então, como é que isso conversa, o curso de vocês conversa com esse tipo de afirmação e com o fato da gente já ter aqui na UFABC um curso de Engenharia da Informação e um curso de Ciência da Computação? Não seria possível o estudante que hoje pleiteia essas áreas moldar o currículo dele, a trajetória dele, para atender as propostas que vocês estão colocando aqui nesse curso? Eu vou te dar minha opinião, depois dar o Guiou, né? Na verdade, é justamente em prol disso que eu acho que a engenharia de computação é bem-vinda, né? Porque a computação em si, o bacharelado em computação, ele tem uma formação muito para análise, para programação, mas ele não tem a formação forte na engenharia. A engenharia de informação, do jeito que ela está na UFABC, ela é uma engenharia bastante de sinais. Se você ter uma ideia, ela pega bastante telecomunicações. E aí eu estou entrando um pouco em técnica, tá? Que é um curso, por exemplo, que na Poli foi extinto, né? Tem muitas coisas nossas que não é o nosso de telecomunicações. Porém, se um aluno quer ser engenheiro de computação, fazer programação hardware, programação digital, ele não consegue juntar os 2 cursos. Em contrapartida, se ele faz a computação, ele não consegue, por exemplo, trabalhar como engenharia de software. Engenheiro mesmo de software, com uma grande formação em engenharia de software. Ele é um ótimo analista, o bacharelado em computação cobre muitas áreas. Então, a ideia da engenharia de computação é justamente ser a terceira. E, hoje, eu vejo, inclusive, novas ênfases da engenharia de computação, como eu te falei, quer dizer, não tem curso que eu saiba na UFABC que trata de análise de redes sociais, que é uma área super importante no mundo, que existe uma engenharia de análise de redes sociais no mundo. Ela poderia ser uma ênfase da modelagem da computação. Então, tem muitas coisas, por isso que eu acho que o Nuvem, inclusive, é um espaço interessante, porque ele também vai tratar dessas coisas. Então, a engenharia de informação não é mais uma opção, ela é complementar. E tem, inclusive, a questão da demanda dos alunos, porque tem muitos alunos que falam assim, não, eu quero ser engenheiro, eu quero ter algumas habilidades que a computação não me dá, e eu não quero trabalhar com engenharia de informação, porque é muitos sinais. Então, justamente, eu acho que a engenharia de computação vem para preencher uma lacuna que ficou entre os 2 cursos. Tá? Essa é a minha interpretação. Não sei se o Guiou quer complementar. Eu queria complementar sobre o ponto de vista realmente mais técnico. Tá? Fica difícil, às vezes, discutir isso sem entender melhor como é que todos esses cursos estão separados. Tá? Então, a nossa referência... Desculpe a bagunça. Esqueci, devia ter pego. Tem um material da ACM, né, e da I3E, me desculpe, tá? Que é um currículo de referência do Computer Engineering, esse de 2004, mas está sendo atualizado agora.
Veja, é o I3E, Computer Society, e a ACM, que é as duas grandes instituições na área da computação, trabalham com esse currículo de referência há mais de, se não me engano, década de 70. Então, você tem 40 anos de história, praticamente, em cima de estudos curriculares dessas áreas. Ele separa, realmente, todas essas categorias profissionais, né, a computação, a engenharia da computação, engenharia de software, análise de sistemas, e tinha mais uma, acho que é licenciatura em computação, ou mais uma que é a de tecnologia de informação. Que são as 5 grandes áreas que a própria área ACM separa, ACM e I3E separa, como profissões dessa área. E faz uma distinção realmente entre elas, para justamente evitar essas, digamos, complementações, ou, na verdade, seriam misturas profissionais de competências. Então, faz uma separação muito boa. Tinha, inclusive, uma transparência sobre isso, mas acho que vai ficar numa outra ocasião apresentá-las. Tá? Então, a ideia é fazer essa separação, e essa separação vir ser representada aqui também na UFBC, na forma de cursos diferentes, currículos diferentes. A engenharia da computação, em particular, pelo menos no caso brasileiro, né, tem um grande diferencial, que é a única que é regulamentada pelo CREA, é uma profissão regulamentada do CREA. Ou seja, você tem uma responsabilidade civil sobre os programas que você desenvolve. Então, hoje, uma aplicação de software séria que você desenvolva, por exemplo, a maioria do pessoal não tem como assinar aquele programa. Tá? Você precisa ter um CREA, você precisa ter formado em engenharia da computação justamente para poder assinar, ter responsabilidade sobre aquele programa. E, às vezes, é um programa importante, não é necessariamente da área de saúde, mas pode ser da área financeira, por exemplo, e que implique numa responsabilidade sobre a qualidade e a confiabilidade daquele programa que você elaborou. Então, essas diferenças fazem com que seja diferenciado, né, e profissionalmente diferenciado dentro da nossa universidade, e ter essa opção para os nossos alunos também dar essa diferença. Okay? Esse diferencial. Tá? Obrigado. Bom, muito bem. Não tendo mais perguntas, faremos um rapidíssimo intervalo de 10 minutos, e aí temos mais 3 cursos.